Neste vídeo, então, nós vamos ver a parte da energia mecânica, tá? Bom, na década de 1850 foi estabelecido um dos princípios fundamentais da física, que é o princípio da conservação da energia. É o princípio da conservação da energia mecânica, certo? Esse princípio, então, diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, significa que o princípio da conservação da energia, né, considera que não existem perdas, apenas transformações de energia em outra. Vamos pegar aquele exemplo da lâmpada, né, que eu já disse para vocês quando a gente trabalhou potência. Então, se eu tiver uma lâmpada de 100 watts, né, então a energia elétrica chega na lâmpada, tá? Se ela tiver uma eficiência de 80%, significa que 80 watts vão ser transformados em energia luminosa e 20% em energia térmica. Existe uma transformação, tá? Não é que some essa energia dos 20%, que é a energia dissipada, apenas ocorre uma transformação. Bom, a energia mecânica, ela é dada pela soma de outras duas energias, tá? Então, quais são elas? A energia cinética e a energia potencial de um sistema, tá? Então, a energia mecânica, existem outros tipos de energia, mas a energia mecânica é dada pela soma da energia cinética e da energia potencial. Aqui nós temos então a equação, né, que me dá a equação matemática que representa a energia mecânica. Então, energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Bom, a energia mecânica é a soma, mas quem é a energia cinética e quem é a energia potencial? Bom, a energia cinética, como o próprio nome diz, né, força de atrito cinético. O que é cinético? Cinético significa movimento. Então, a energia cinética é a energia responsável pelo movimento. Se o objeto estiver em movimento, esse objeto tem energia cinética associada ao seu sistema. Se o objeto estiver em repouso, a energia cinética vai ser igual a zero. Então, só existe energia cinética se tiver movimento, ou seja, se tiver velocidade. A equação da energia cinética, ó. Energia cinética, ela vai depender da massa do objeto em movimento, a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Lembrando que a massa tem que ser dada em quilogramas e a velocidade tem que ser dada em metros por segundo e a energia cinética vai ser dada em joule, tá? Bom, então, energia cinética está associada a movimento, ou seja, só existe energia cinética se existir velocidade. E a energia potencial? Bom, a energia potencial é o que a gente chama de energia de posição. Então, ela depende da posição. E ela aparece de duas formas. Primeira forma, a energia potencial gravitacional, tá? Do que ela depende? Da massa, aceleração da gravidade e da altura. Então, se o meu objeto estiver no solo, a altura é zero, a energia potencial vai ser zero. Essa energia é aquela que tem um ditado que diz: quanto mais alto tu tiver, maior é o tombo. Sim, maior é o tombo. Por quê? Porque a altura vai ser maior e então a energia potencial gravitacional associada ao sistema também vai ser maior, certo? Essa energia, então, a massa é dada em quilogramas, a aceleração da gravidade é metros por segundo ao quadrado e a altura é metros. E essa energia vai ser dada em joule também no Sistema Internacional de Unidades, tá? Mas essa energia, que é a energia de posição, ela também pode aparecer de outra forma. Qual seria a forma? Quando nós temos associado ao nosso sistema uma mola ao invés de ter só uma altura, tá? Então, nós temos o que a gente chama de energia potencial elástica, que é dado por quem? A dureza da mola, ou seja, a constante elástica da mola. Nós temos o x, que é a nossa elongação ou deformação da mola ao quadrado, dividido por 2.
Então, observem que a constante elástica da mola no Sistema Internacional de Unidades vai ser dado em Newton por metro, tá? A elongação ou deformação, ela é dado em metros, tá? Notem que a energia potencial gravitacional tem uma dependência linear com a altura, ou seja, tem o grau 1, né? Se ele aumentar 1 metro, eu vou multiplicar só por 1 metro aqui. Se ele aumentar 2 metros, vai aumentar a energia potencial gravitacional de forma linear, também por 2. Agora, observem que a energia potencial elástica e a energia cinética têm uma dependência quadrática, uma dependência de segundo grau, né, relacionada às suas grandezas, né, que é ou a deformação da mola ou a velocidade, tá? Então, só para lembrá-los sobre essas definições, tá? Bom, nós também temos, além dessas 4 equações, nós temos uma outra equação que vem do teorema da energia cinética. O que diz esse teorema? Ele diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho resultante, tá? Então, olha só, se eu quero calcular o trabalho resultante, né, de um corpo, eu posso calcular através da variação da energia cinética. O que é variação da energia cinética? Olha só, a variação vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Substituindo, né, pela equação da energia cinética que está aqui, vai ser a massa vezes a velocidade final do objeto ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Então, você tem que fazer matematicamente, primeiro essa parte, depois essa parte, para depois subtrair, tá? Então, se eu tenho uma variação de velocidade no meu sistema, no meu exercício, eu posso calcular o trabalho resultante através desta equação que representa a variação da energia cinética. Por quê? Porque existe um teorema que diz que a variação da energia cinética, então, é igual ao trabalho resultante. Agora, então, nós vamos fazer um exercício, tá? Então, esse exercício diz o seguinte: um carro de massa 800 kg passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B, distante 50 metros de A, com velocidade de 20 metros por segundo. Determine o trabalho resultante sobre o carro. Letra B, a força resultante sobre o carro. Então, vamos nos deter à letra A. Na letra A, ele quer que a gente calcule, então, o trabalho resultante sobre o carro, tá? Então, vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer? Nós já conseguimos identificar aqui pelo exercício que ele nos traz a velocidade inicial de 10 metros por segundo e uma velocidade final, que é do ponto B, de 20 metros por segundo. Então, nós podemos calcular o trabalho resultante através do teorema da energia cinética, que diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho resultante. Então, vamos lá. Pegamos a equação, então, que a variação da energia cinética vai ser igual, então, a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Vamos substituir os valores, então, tá? Vamos lá. Variação da energia cinética vai ser a massa, que é os 800 kg, a velocidade final, que é 20 ao quadrado, dividido por 2, menos 800 kg, vezes 10 ao quadrado, que é a velocidade inicial, dividido por 2. Resolvendo, então, um pouquinho isso. Olha só, vão dar números muito grandes, né? Mas não tem problema, energia geralmente dá números grandes. Então, nós temos a massa, que é 800 vezes 400 dividido por 2. E aqui do outro lado, 800 vezes 100 dividido por 2. Então, tentando resolver. 320 mil dividido por 2, menos 80 mil dividido por 2. Então, nós vamos ter que a variação da energia cinética vai ser 160 mil menos 40 mil. Ou seja,
a variação da energia cinética, nesse caso, é de 120.000 Joule. Pessoal, aqui eu também poderia ter expresso a variação da energia cinética, como deu um valor muito grande, eu poderia ter dito, né, colocado aqui do ladinho, que a variação da energia cinética é igual a 120 kJ. Não está errado, posso apresentar dessa forma também. Lembram que o K, né, é o múltiplo de 1000. Então, eu divido por 1000, eu teria que a variação da energia cinética é 120 kJ. Voltando então para o meu exercício, porque ele não quer a variação da energia cinética, ele quer o trabalho resultante. A gente só volta, coloca aqui que o trabalho resultante é de 120.000 Joule, certo? Então, para a letra A, a gente usou o teorema variação da energia cinética, trabalho. Vamos para a letra B. Na letra B, né, nós precisamos calcular, então, a força resultante sobre o carro. O que nós vamos fazer? Nós já temos que o trabalho resultante é igual à força resultante vezes o deslocamento. Por que eu vou pegar essa equação? Porque eu sei e tenho aqui, então, o deslocamento nesse intervalo entre A e B. Nós já temos o trabalho resultante, temos o deslocamento, vamos achar a força resultante. Substituindo, então, os valores. 120.000 é igual à força resultante vezes 50 metros, que é o nosso deslocamento. Força resultante, então, vai ser 120.000 dividido por 50. Nós vamos ter uma força resultante de 2.400 newtons. Aqui também eu poderia deixar a minha força resultante como sendo 2,4 quilonewtons, tá? Vamos para um segundo exemplo, então, vamos ver o que ele diz. Um corpo de massa 5 kg é levado do solo a um ponto situado a 3 metros de altura. Considere a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, determine o trabalho realizado pela força-peso do corpo nesse deslocamento e o aumento na energia potencial gravitacional. Então, vamos lá. Letra A. Nós queremos calcular o quê? O trabalho realizado pela força do corpo. Então, vamos imaginar o seguinte, a força-peso, né, do corpo. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos um corpo, esse corpo tem 5 kg, tá? Ele está em cima, né, de uma superfície, que é o solo, e ele vai ser levado, né, para cima, aqui diz, né, para um ponto situado a 3 metros de altura. Então, o meu deslocamento é vertical para cima de 3 metros. O que ele quer? Que a gente calcule o trabalho da força-peso. Então, vamos localizar a força-peso aqui, vertical para baixo, né? E aqui a nossa força-peso. Qual é a equação que a gente utiliza para calcular o trabalho da força-peso? O trabalho vai ser a força-peso, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aqui eu já coloquei 180, mas olhem aqui, ó, por isso a importância da representação. Ó, o deslocamento vai para cima, a força-peso para baixo. O ângulo entre eles é dois ângulos retos, um de 90 graus aqui e outro aqui, então é 180. Bom, a minha pergunta é, quero calcular o trabalho da força-peso. Eu tenho a força-peso? Não. Eu tenho o deslocamento? Tem. Eu sei o cosseno de 180? Sei. Então, o que falta? Falta calcular a força-peso. Então, vamos calcular a força-peso. A força-peso nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Vamos substituir, a massa é 5, a gravidade é 10, nós vamos ter que a força-peso é de 50 newtons. Agora, nós vamos substituir na nossa equação. Então, nós vamos ter força-peso é 50, o deslocamento é 3, o cosseno de 180 é menos 1, e aí nós vamos ter que o trabalho da força-peso é de menos 150 joules, ou seja, o trabalho da força-peso, neste caso aqui, é um trabalho de resistência, certo? Por isso que ele deu negativo. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber o aumento na energia potencial gravitacional. O que vai ser o aumento? Vai ser a variação
da energia potencial gravitacional. Bom, qual é a equação da energia potencial gravitacional? Não, é massa, gravidade e altura. Aí eu pergunto para vocês, a massa varia? Não. A gravidade varia? Não. Quem vai variar é a altura. Então, a variação da energia potencial gravitacional depende exclusivamente da variação da altura. Vamos lá. Substituindo os valores, ó. A massa é 5, a aceleração da gravidade é 10 e a variação da altura é 3. Por quê? Porque o meu corpo estava em 0 e chegou na altura 3. Então, 3 menos 0, 3. Qual que vai ser a minha variação da energia potencial gravitacional? Ela vai ser de 150 joules. Ou seja, aqui também eu comprovo que a variação da energia potencial gravitacional ela é igual a menos o trabalho, tá? Último exemplo, então, o exemplo de uma mola, né? Vamos lá. Uma mola cuja constante elástica é de 500 Newton por metro é usada para colocar um bloco em movimento. Se a mola está comprimida de 10 centímetros, qual é a energia máxima que ela pode fornecer ao bloco? Tá? Energia potencial elástica é dada pela constante elástica da mola, a minha elongação, né, da mola ao quadrado dividido por 2. Vamos então analisar. Constante elástica da mola, Newton por metro. A mola foi comprimida de 10 centímetros. Nós temos que transformar para metros. 10 centímetros, passando para metros, eu tenho que dividir por 100, porque 1 centímetro tem 100, 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, vamos lá. Substituindo, ó. A constante elástica da mola é 500. A nossa elongação, então, 10 dividido por 100 vai ser 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Nós vamos ter que a minha energia potencial elástica vai ser 500 vezes 0,01 dividido por 2. Isso vai me dar o valor de 5 dividido por 2 e a minha energia potencial elástica desse meu sistema passa a ser 2,5 joules.